Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aula de hoje, circuitos resistivos, mais precisamente, primeira lei de Ohm. Bom, o que é um circuito resistivo? É o tipo de circuito em que há a associação de dois ou mais resistores. Tal associação pode ser em série, em paralelo ou de forma mista, contendo ali série e paralelo. A equação que rege esse tipo de circuito é a primeira lei de Ohm. Já vou colocar aqui, ó, primeira lei de Ohm. O que a primeira lei de Ohm diz para a gente? Que U é igual a R vezes I. Então, essa é a equação da lei de Ohm, onde U é a tensão dada em volts, R é a resistência dada em Ohm e o I é a corrente elétrica dada em ampere. Tranquilo? E dessa equação aqui, a gente consegue deduzir outras duas. Se a gente quiser encontrar a corrente I, a gente vai isolar o I, né? Então, a gente vai ter que I é igual a U sobre R. Ou, se a gente quiser encontrar a resistência R, a gente vai ter que R é igual a U sobre I. Tranquilo? Então, de uma única equação, a gente consegue deduzir outras duas. Bom, antes da gente ir para a imagem aqui na esquerda, vamos entender primeiro a ideia de série paralelo. Pessoal, a ideia de série paralelo é sempre a comparação entre dois componentes do circuito. A gente está aqui no circuito resistivo, né? Então, a gente vai comparar dois resistores entre eles, como eles estão conectados. Então, se eu desenhar um resistor aqui, ó, e outro aqui, eu vou chamar esse de R1 e vou chamar esse de R2. Se eu conectar eles aqui através desse terminal, a gente vai ter quantos pontos de contato entre eles? Um ponto, né? Um ponto de contato, um ponto comum entre eles. Então, a gente vai dizer que nessa situação aqui, entre eles dois, eles estão em série. Os mesmos resistores, se eu colocar aqui, ó, o R1 e o R2, né, e eu conectar um terminal de um a um terminal do outro, e outro terminal de R1 a outro terminal de R2, a gente vai ter que entre eles dois, paralelo. A gente vai ter que entre eles estão em paralelo, porque são dois pontos de contato, né? Um ponto aqui, né? Um ponto e outro ponto aqui entre eles, né? Então, eles estarão em paralelo. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem que entender, tá certo? Agora, vamos para as imagens ali. Vamos para o primeiro ali, circuito em série. Como esses resistores, vou chamar aqui de R1 e vou chamar aqui de R2. Como eles estão entre eles, quantos pontos em comum, né? Quais as conexões são feitas entre eles? Apenas um ponto, né? Porque o outro terminal de R1 está indo no polo positivo da bateria e o terminal restante de R2 está vindo no polo negativo da bateria, né? Então, o circuito está fechado. Deixa eu só escrever mais bonitinho aqui R2. Pronto. Então, o circuito fechado, entre os dois resistores tem apenas um ponto de contato entre eles, né? Então, eles estão em série. E nesse circuito de baixo aqui, o mesmo R1 e aqui o R2. Como eles estão conectados entre eles? Então, olha lá, o terminal de R1, né, conectado aqui com o terminal de R2 e o outro terminal, né, do R1 conectado com outro terminal de R2. Eu coloquei aqui só para a gente poder visualizar melhor, tá? Porque nesse circuito aqui a gente vai encontrar uma coisa chamada nó. Os nós do circuito, onde tem essa bolinha aqui, ó, é um ponto onde se interceptam, né, três terminais. Então, observe um terminal de R1, um terminal de R2 e o terminal do condutor, né, que está levando o polo positivo para os nossos resistores ali. E o mesmo aqui na parte de baixo. Ó. Isso aqui é chamado nó. Bom, então, esses resistores entre eles estão em paralelo, né? Há dois pontos de contato entre eles. Então, a ideia principal é essa. Tranquilo? Bom, aqui no circuito em série, a gente vai ter uma corrente chamada I total, né? Uma corrente total, que é dada em ampere, que flui nesse circuito. No circuito série, a corrente,
eu vou colocar aqui, ó, vai ser igual para todos os resistores, todos os R's, né, do circuito, né? Ou seja, essa corrente total, ela vai atravessar R1 e ela também vai atravessar R2, né? E vai fazer o seu ciclo, né, na convencional, que a gente chama do polo positivo para o negativo, tá certo? Só que em série, a tensão, que a gente já tem nossa tensão da fonte ali, 12 volts, ela vai se dividir. Ela se divide, né, entre os R's, né, entre os resistores do circuito. Tranquilo? Isso no circuito em série. A corrente é igual para todos os resistores e a tensão se divide. Então, parte dessa tensão total, a gente poderia até chamar de VR1, né? A tensão que está sobre o resistor R1. Se a gente fosse medir ela aqui, ó, com o voltímetro, ela resultaria em parte dessa tensão total. E o restante ficaria sobre R2. Se a gente colocasse um voltímetro aqui, ó, em paralelo, né, com o elemento que a gente quer medir e com o circuito ligado, né, a tensão a gente mede com o circuito ligado, seria o restante disso, que quando você somasse VR1, né, tensão de R1, mais VR2, a tensão do resistor R2, a gente teria o valor total da nossa fonte. Bom, já no circuito paralelo, a gente também vai ter um I total que vai fluir aqui, é uma corrente total, só que quando ela chegar no nó, ela vai se dividir, isso para o circuito paralelo. Então, parte da I total vai fluir através do resistor 1, que eu vou chamar de corrente I1, e o restante, ó, vai passar para cá, que vai fluir através, né? Vai fluir através de R2, que eu vou chamar de corrente I2. Quando elas passarem aqui, elas vão se encontrar nesse nó aqui, né? Vão se somar e vão fazer também o ciclo na convencional, do positivo para o negativo, no circuito fechado. Então, para o paralelo, a corrente I se divide entre os resistores, né, entre os R's do circuito. Então, quando você fizer a soma de I1 mais I2, obrigatoriamente ele tem que resultar no I total do circuito, a corrente total. É o inverso do circuito série, né? Então, a tensão aqui, por sua vez, ó, ela vai ser igual para todos os R's, todos os resistores, né, do circuito. Tranquilo? Então, se eu colocasse um voltímetro aqui em paralelo com R1, qual seria a tensão sobre R1? Ué, um terminal de R1 está no polo positivo da fonte, o outro terminal no polo negativo, então ele teria a tensão da fonte, 12 volts. E qual seria a tensão VR2, né, a tensão sobre o resistor 2 aqui nessa situação? Seria 12 volts também, porque eles estão em paralelo. Observe que o terminal de R2, né, está também no polo positivo da fonte e o outro terminal está no polo negativo. Então, por essa razão, a tensão vai ser igual para todos os resistores do circuito. Beleza? Pronto. Agora, vamos falar sobre a resistência equivalente. Deixa eu colocar essa caneta azul aqui, ó. A resistência equivalente do circuito série. Resistência equivalente, encontrar uma resistência que equivalha aos resistores que estão associados aqui. Para o circuito série, a gente vai ter que R1, aliás, a gente vai ter que a resistência equivalente do circuito série vai ser igual a R1 mais R2. Então, o resistor que equivale naquele circuito ali vai ser 1000, né? Que é 1K ohm. O prefixo K é 1000, né? Então, fica 1000 mais 2000, né? Então, você teria o resistor equivalente desse circuito série aqui como um resistor de 3K ohm. Tranquilo? Então, se você reduzisse esse circuito, você teria que acoplar apenas um único resistor de 3000 ohms. A partir daqui, observa, voltando lá para a primeira lei de Ohm, a gente tem a tensão do circuito e tem o resistor equivalente. A gente consegue encontrar quem agora?
a corrente total IT que flui no circuito, que é dada em ampere. Então, a gente vai ter que a corrente total, né, vai ser igual à tensão, que é 12 volts, sobre a resistência total. Né? A resistência total é 3.000. Então, a gente teria que a corrente total desse circuito série vai ser igual a 12 sobre 3.000. Vamos ver quanto é que dá? Isso aqui é igual a 4 miliampere. Tranquilo? Ou caso você queira, né, colocar aqui em ampere também, isso aqui vai resultar, deixa eu colocar de novo aqui, vai ficar 0,004 ampere. Tranquilo? É a mesma grandeza aqui, só que a gente está colocando com o prefixo mili, né? Porque isso aqui vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza? Já para o circuito paralelo, a nossa resistência equivalente, vou colocar aqui REC-P, isso é, a gente fazer a associação aqui desses dois resistores para obter um único que equivalha a eles dois, né? O paralelo vai ser R1 vezes R2 sobre a soma deles, R1 mais R2. Que nesse caso aqui, a REC paralelo vai ser 1000, né? São os mesmos resistores ali, vezes 2000 sobre a soma deles, né? Então fica 1000 vezes 2000, que dá 2 milhões, né? Dividido por 3.000. A gente vai ter como resultado aqui 666,666, um monte de 6, né? Ohm. Então, bastaria que a gente colocasse um único resistor ali de aproximadamente 666 ohm, que a gente teria o circuito equivalente, né, com um resistor equivalente nesse sistema em paralelo. Bom, a gente já tem a tensão e agora a gente já tem a resistência. A gente consegue encontrar a corrente que flui no circuito, né? A nossa I total, né? Que vai ser igual a tensão 12 sobre 666,66. Então, a gente vai ter que o fluxo, né, é 0,018 ampere, tranquilo? Ou você vai fazer a mesma coisa lá, colocar para a notação científica, né, e achar um submúltiplo do ampere, vai ficar 1, 2, 3, que é o mesmo que 18 miliampere. Tranquilo? Em outro momento, né, mais à frente, a gente vai aprofundar nessa ideia quando a gente falar de circuitos divisores de tensão e circuitos divisores de corrente. Tá certo? Por hoje é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.